Sônia Blota. Agora nós vamos ouvir na nossa entrevista de hoje no Acontece o nosso diretor de jornalismo aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o Fernando Mitre, que é pioneiro na história dos debates, e a Band mais uma vez hoje cumpre a tradição em várias cidades e capitais do país. Mitre, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no nosso Acontece e temos grandes expectativas para hoje à noite, não? Boa tarde, Sônia. Claro, estamos aqui com maior entusiasmo. É aquele entusiasmo que cresce a cada ano eleitoral. A cada ano eleitoral, e temos agora também, viu, Ronald Zaidan, inovação. O Zaidan está aí com você. O está. Zaidan, um grande abraço. Tudo bem, Mitre? Boa tarde. Grande Zaidan. Meia hora de confronto direto entre os candidatos, e isso é o ponto alto, não, Mitre? Esse bloco é o bloco mais interessante e acho que vai ser o mais útil, né? Porque a gente tem que tentar elevar o nível de utilidade do debate, né? Não adianta só o espetáculo televisivo, você tem que ter um conteúdo que se aprimore a cada eleição, e a experiência é importante nisso, visando o quê? Visando dar ao eleitor condições de realmente poder fazer a sua escolha, poder fazer antes a comparação. Até agora, não houve confronto propriamente nessa campanha, né? Houve poucos confrontos. No nosso primeiro turno, só a Band fez o debate, né, nas grandes capitais, exceção para a TV Cultura de São Paulo. E naquele debate, com 11 candidatos, as possibilidades de confronto eram pequenas. Mas mesmo assim ainda houve confrontos interessantes. Mas não um confronto continuado e intenso como um segundo turno oferece. Então agora nós estamos oferecendo isso, mas de uma maneira mais flexível, digamos. Porque essa meia hora é dividida em 2 direitos de 15 minutos para cada um, e eles é que vão administrar esses 15 minutos. Então nós estamos sugerindo que cada um faça 5 perguntas, até 5 perguntas, mas pode ser menos também. Eles têm 15 minutos. Eles têm 15 minutos para perguntar e para responder, para replicar e triplicar. E eles administram esse tempo. Isso é muito importante, por quê? Não só porque dá liberdade e flexibiliza mais o debate, mas também porque permite ao candidato estabelecer prioridades até na divisão de tempo. Ele pode dar mais tempo para um assunto do que outro, e assim ele se expõe mais o seu estilo, e expõe mais as suas ideias dos seus programas, e o seu programa. Então, certamente, isso dará ao telespectador um nível de utilidade muito grande. Ô Mitre, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse negócio de administração de tempo, você acha que pode chegar num trato muito fino disso, do candidato procurar saber ou entender que aquele horário pode ter mais audiência ou menos audiência, tem muita gente ligada, não tem muita gente ligada, e a gente sabe que todas as atenções estarão voltadas para o debate, para saber a hora de gastar mais tempo, a hora de guardar esse arsenal de tempo para um pouco mais para frente? Você acha que eles vão pensar tão estrategicamente assim? Eu acho que eles vão estabelecer prioridades em relação a assuntos. Isso para começar, porque isso pode ser feito em qualquer reunião antes do debate, né? Cada candidato tem sua ideia mais importante, sua ideia fundamental, ou duas. Então, isso aí, certamente, vai ser tratado de maneira especial dentro da administração desse tempo. Agora, eu acho que muita coisa também acontece de maneira um tanto improvisada, depende do adversário, né? Um candidato, ele se prepara para o debate, mas muita coisa ele pode improvisar naquele momento ali, dependendo das reações ou das próprias provocações do candidato, né? Então tem essa expectativa também de surpresa, o que é que eles vão fazer com esse tempo. Isso torna o debate muito mais atraente, né? Zaidan? Ô Mitre, a Bandeirantes é pioneira e quando ela inaugura os debates é um momento complicado, difícil, ainda com muitas dúvidas sobre o que aconteceria naquela fase derradeira do período militar, do regime militar. E, na verdade, antes, a Bandeirantes já ousava, né, com o Abertura, com o Glauber Rocha, fazendo aqueles discursos
extraordinários, né? Meio psicodélicos, mas absolutamente... Eu me lembro muito bem. Sensacional. Agora, nós tivemos aí, nesses anos todos, né, figuras emblemáticas da política brasileira. Maluf, Lula, Brizola, Collor, Enéas, Fernando Henrique, Jânio, participando dos debates. Qual foi o momento mais espetacular? Se você fala assim, não, hoje eu quero rever um daqueles debates, qual você acha que foi assim uma espécie de ode ao debate democrático? Qual desses debates todos feitos pela Bandeirantes? Pois é, vamos tomar essa sua expressão, né? O debate democrático. É claro que a maior emoção veio em 89, né? Não tem nenhuma dúvida. Porque para quem viveu, como nós, né, todo aquele período de ditadura, toda aquela fase de censura, tudo proibido, tudo tinha que ser... Quando a gente fazia alguma coisa, era sempre de uma maneira esperta, né? Aquela esperteza saudável para poder burlar as normas de censura e tal. Depois de tudo aquilo, depois de 20 anos de regime militar, aí de repente você vê candidatos frente a frente numa televisão aberta, um candidato socialista, um candidato comunista, um candidato capitalista, um candidato liberal, um candidato social-democrata, toda aquele debate ali, debate de ideias, aquilo tudo absolutamente livre, né? Porque até as regras eram também um pouco autoritárias, né? Então, aquilo ali, quando eu vi aquele primeiro debate, eu participava, né, no começo daquele debate, eu senti uma emoção muito grande, uma emoção assim enorme. Não sei se foi a maior, entende? Mas é uma coisa que não dá para esquecer. De fato, você vê a democracia ali de corpo inteiro na televisão depois de 20 anos de regime fechado, e pela primeira vez, foi a primeira vez que a gente viu aquilo. Eu mesmo que produzi uma coisa que eu não tinha visto antes. Então é evidente que eu não, né? Quando eu digo eu, é toda a equipe do jornalismo da Band, é um trabalho solidário. Mas é uma coisa que deixa todo mundo muito emocionado, né? Para um jornalista, eu acho que eu posso escolher aquele momento como o momento de maior emoção. Olha, que bacana. Dimitri... Mas eu digo uma coisa, Sônia, cada vez que toca aquela musiquinha... eu ia te falar isso agora. Na hora de começar. Arrepia. Coração bate forte. E a gente, nossa, e é um privilégio participar. Dimitri, eu tenho falado isso para você nos bastidores, mas vou colocar aqui na frente de todos os ouvintes. Quando é que vai sair o livro sobre os debates, o seu livro? A gente quer. Você tem muita história para contar, de bastidores e principalmente daquele debate de 1989, que como você, o Zaidan e o Ronald citavam, foi antológico, maravilhoso. Ô Ronald, eu não te cumprimentei ainda. Imagina, Dimitri. Abraço. Não, mas de fato, eu acho que merece um livro, merece. Até mais que um livro, né? Mas eu preciso ver, de vez em quando tem uma editora me ligando, perguntando e tal, eu tenho vontade de fazer. Queremos. Também algum colega me procura para fazer o livro comigo. Também é um caminho. Mas esse livro vai sair. É muito importante, né? É muito importante tudo isso. Ô Dimitri, muita gente está analisando esse debate, esse encontro, como um encontro de um nível muito bom, né? De pessoas educadas, bem formadas e que parecem que têm conhecimento e informação para falar sobre os principais assuntos de uma maneira mais profunda. Você percebe dessa forma também na história dos debates, no que a gente acompanhou ao longo dos anos? E claro, tantas histórias foram contadas com personagens históricos da política brasileira, mas dois jovens participando desse debate na maior cidade da América Latina, com esse nível de qualidade da discussão. Eu acho que os dois candidatos de São Paulo, eles oferecem uma perspectiva de um debate excelente. Mesmo porque eu acho que aí tem um conflito político, digamos até ideológico, que é muito interessante do ponto de vista jornalístico. Tem a performance dos dois, cada um no seu estilo. Um é um incumbente, é o prefeito, né? Então, a história política de cada um também leva a uma expectativa de enriquecimento desse encontro. E o fato também do ineditismo, né? Foram muito poucos os confrontos
nessa campanha até agora. Então nós temos tudo aí para ter um debate de alto nível. Agora, você se referiu ao nível propriamente do debate, do diálogo, do confronto, né? Isso tem mudado muito ao longo do tempo, mesmo porque havia no começo um certo mal-entendido. Os candidatos, alguns candidatos, confundiam o debate com briga, com luta de boxe, entendeu? Então eles achavam que o mais agressivo, o mais violento, o mais cruel com o outro ganhava o debate. Podia até ganhar o debate do ponto de vista do confronto, como se fosse uma luta de boxe, mas do ponto de vista político, não. Às vezes ganhava o debate e perdia a voto. Entendeu? E aconteceu ao longo da história, né? Por exemplo, a postura do Alckmin no debate contra o Lula, na reeleição do Lula, que ele mudou completamente o jeito dele, veio para e foi aqui na Band que a coisa aconteceu e se revelou, né? E aquilo, uma mudança de postura que não deu muito certo para ele, né, não Mitri? ficou natural, o eleitor não entendeu assim. Não ficou natural porque não era o estilo do Alckmin. Mas se fosse também, não ia dar certo com o Alckmin. Porque ele foi agressivo demais ali. Mesmo se ele fosse uma pessoa agressiva e tivesse sido autêntico no seu estilo, não teria dado certo, porque o telespectador evoluiu muito e começou a ver o candidato ali no debate numa perspectiva de administração pública depois. Aquele cidadão ali que está como candidato debatendo daquele jeito, como é que ele vai ser sentado na mesa de prefeito, ou de presidente, ou de governador? Vai ser assim, gritando desse jeito, xingando desse jeito? Como é que ele vai ser? Então, esse tipo de relação que começou a ser feita, e as pesquisas começaram a captar isso chegou até as campanhas, e eles começaram a mudar de atitudes. Claro que de vez em quando aparece uma baixaria aí, meio fora de tempo e tal, mas os candidatos já estão suficientemente informados para saber que o comportamento deles no debate é o comportamento que deve valer para a perspectiva da sua eventual eleição como governante. Então, tem que pensar nisso. Quer dizer, aquela agressividade de antes e tal, aquilo acabou. O debate de 89, houve momentos de grande racionalidade, de grande qualidade política, mas teve momentos também de baixaria, e ninguém sabia direito como se comportar. Houve um momento que o Maluf e o Brizola se pegaram num canto lá do estúdio, que só não saiu soco ali, porque... Eles estavam longe na bancada. Foi o dia do filhote da ditadura, não? Hein? Foi o dia do filhote da ditadura, não? Foi. Filhote da ditadura e desequilibrado, era assim. Eu uma vez encontrei com o Maluf e ele falou comigo: mestre, lembra daquele debate? Eu chamando o Brizola de desvairado. E eu falei, lembro, e ele chamando o senhor de filhote da ditadura. Aí ele parou de rir. Fala, Zaidan. Agora, ô Mitri, o horário eleitoral virou propaganda de sabonete, né? Ninguém leva a sério. E nesse segundo turno, ainda mais curto, uma semana só. E eu tenho visto, inclusive, em Porto Alegre, uma expectativa muito grande em relação ao debate de hoje, porque, até pela propaganda eleitoral ter caído nessa inutilidade, né, porque é mera propaganda, é isso mesmo, o debate, ele sim pode definir voto, né, Mitri? Pode, perfeitamente. Eu tenho certeza de que o debate, sendo o primeiro, que é o primeiro debate na TV aberta, ele define também muito da própria campanha. O tom da campanha nasce ou se confirma nesse primeiro debate. Isso sempre é assim. É aquela pedra no lago, é uma expressão que eu sempre uso. Ele vai se reproduzindo ao longo da campanha. Essa é uma campanha pequena, curta. Né? Teremos poucos debates, parece que vários debates que tinham sido anunciados não serão realizados. Né? Mas o tempo é curto. Então, esse debate de hoje, esses debates, né, nas capitais, eu tenho certeza que eles vão continuar aí presentes durante um bom tempo desse segundo turno. Porque esse debate dá o tom, esse debate explicita prioridades, mostra comportamentos dos candidatos. São definições que saem desse debate, porque quando você começa um segundo turno, você, né, o candidato,
já tem lá sua estratégia, seu modo de ser, suas prioridades, suas expressões prediletas e tal, e tudo isso é apresentado no debate, né? Agora, depende muito do nível dos candidatos e da superioridade intelectual de um sobre o outro, caso haja, né? E os debates são diferentes. Nós já tivemos debates aqui na Band que, de fato, definiram a eleição. Não só o debate do Alckmin, que começou a definir aqui, mas tivemos um do Maluf com o Mário Covas, foi definido na Band. O Mário Covas entrou no debate com o Maluf com menos 7 pontos nas pesquisas. Saiu do debate com mais 7. Ele fez uma espécie de confronto moral com o Maluf. Eu sei que ele dispensou aquele material todo da assessoria e falou, deixa comigo. E ele se confrontou com o Maluf moralmente. Uma das primeiras perguntas dele, no primeiro bloco, eu lembro, foi o seguinte: candidato Maluf, você pode me dizer qual o significado do verbo malufar? Começou assim. E aí virou toda a pesquisa eleitoral, nossa, lembramos disso. Foi histórico. Muitas denúncias também eram apresentadas nas bancadas, né? Eles esperavam o debate da Band para apresentar denúncias naquela época, fazendo muita história. Mitri, só tenho a agradecer aí a sua participação, sei que você está trabalhando muito, nos encontraremos, né, hoje às 10h30, só que a Rádio Bandeirantes já está no esquenta a partir das 10 horas da noite. Fernando Mitri, diretor de jornalismo da Band, muito obrigada pela sua participação e volte sempre aqui no nosso Acontece. Tá bom, um abraço para vocês. Abração.